chamo Liege, eu falo mais de 7 idiomas e hoje eu vim falar sobre a única verdade possível sobre aprender idiomas. Existe 1 milhão de vídeos na internet sobre como aprender idiomas, sobre como se tornar poliglota. Eu, inclusive, já fiz vídeo sobre isso. E a verdade é que não existe um jeito certo ou um jeito errado de aprender um novo idioma. Então tu vai ver por aí 1 milhão de vídeos falando: não, esse aplicativo não funciona, esse jeito aqui não funciona, você está fazendo errado. E a verdade é que não existe fazer errado. Mas eu vou explicar melhor nesse vídeo. Mas vamos lá. Verdades universais sobre aprender qualquer idioma. Só tem um jeito de ficar fluente em um idioma novo, que é interagindo com esse idioma. Mas tem vários jeitos de tu interagir com esse idioma. Segunda coisa, não existe isso de aprender de forma passiva ou aprender de forma preguiçosa. Tu até pode aprender alguma coisa desse jeito, mas a verdade é que tu vai ficar meia boca no idioma. Se tu quer aprender de verdade, não tem como escapar, tem que se esforçar. Esse, inclusive, é o maior motivo das pessoas não conseguirem falar um idioma. Muitas vezes elas entendem, mas elas não conseguem falar. É porque elas nunca falaram. Terceira coisa, é possível sim aprender um idioma em 3 meses, mas eu não recomendo pelo bem da tua saúde mental. Eu explico melhor sobre esse assunto clicando nesse vídeo aqui, mas resumindo, para tu conseguir ficar fluente em um idioma em 3 meses, tu tem que abrir mão de muita coisa. Inclusive coisas que são básicas para um ser humano, tipo dormir, às vezes trabalhar e estudar, coisas que são necessárias para viver nesse mundo, né? Mas se o teu objetivo for apenas ficar no nível conversacional, é bem tranquilo, na verdade, de conseguir em 3 meses. Se tu já tiver uma certa prática em aprender idiomas. Se for o teu primeiro idioma estrangeiro e tu quiser aprender em 3 meses, talvez tu não consiga. É normal, não te preocupa. Mas com a prática, tu aprende a fazer isso. Eu, por exemplo, já aprendi 2 idiomas em 3 meses. No caso, eu levei 3 meses para aprender francês, cheguei no nível conversacional. Depois levei mais 3 meses para aprender italiano. O problema do italiano é que, assim, vou ser sincera com vocês, eu não gostei. Não gostei muito de italiano, não. Eu acho francês mais interessante. Então eu até aprendi um nível básico de italiano, até porque é muito parecido com o francês. Mas eu perdi muito da prática porque eu não pratico, sendo que o francês eu pratico até hoje. Quarto ponto, o único jeito de aprender um idioma novo é pela repetição. Mas é aquilo que eu falei antes, tem vários jeitos de fazer essa repetição. Algumas pessoas gostam de ler o mesmo livro várias e várias vezes, ou a mesma frase, não necessariamente de um livro, né? Pode ser de um mangá, de um filme. Enfim, tem gente que pega uma frase e estuda ela a fundo. É uma forma, não deixa de ser uma repetição. Tem gente que gosta de fazer repetição através de flashcard. Eu, pessoalmente, acho meio chato. Eu gosto de pegar vários conteúdos diferentes do mesmo nível, porque aí... Ó o gato ali. Porque aí é natural que aquelas palavras se repitam. E pra mim fica muito mais interessante do que ler a mesma frase 500 mil vezes, do que ver o mesmo livro 500 mil vezes. Mas é questão de gosto. Quinto ponto, é fundamental tu saber qual que é o teu objetivo com aquele idioma. Eu recomendo evitar objetivos genéricos, como por exemplo, ser poliglota, que é muito aberto e leva muito tempo. Acaba sendo desmotivador. Eu, por exemplo, aprendi inglês na internet, porque eu precisava me comunicar com as pessoas. Eu queria me comunicar com as pessoas, principalmente nos jogos online, né? Depois eu fui aprender japonês, porque eu gostava, ainda gosto, né? Muito de anime e mangá, apesar de que eu não gosto mais tanto quanto eu gostava antigamente, mas ainda gosto muito. Depois eu fui pro alemão por uma questão familiar. Minha família é alemã, então pra mim foi natural depois ir pro alemão. E pra quem não sabe, eu sou do sul, então tem muito da cultura alemã aqui ao meu redor. Depois eu fui pro francês por uma questão de hiperfoco. Do nada bateu a vontade de saber tudo sobre o idioma francês, daí eu fui estudar. Inclusive, esse é um ponto muito relevante quando se trata de aprender idiomas em apenas 3 meses. O hiperfoco ajuda. Italiano também foi uma questão de hiperfoco, mas aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que não era pra mim. Enfim, e assim foi indo, né? Foi assim que eu fui me interessando por vários e vários idiomas. Sexto ponto, dá sim pra aprender mais de um idioma ao mesmo tempo, mas é natural que o teu processo seja mais devagar nos 2 idiomas. Porque, digamos, tu tem 2 horas para estudar por dia. Se tu estudar aquelas 2 horas todos os dias um único idioma, tu vai avançar mais rapidamente. Agora, se tu dividir essas 2 horas em 1 hora para cada idioma que tu queira, é natural que o teu progresso seja bem mais devagar. Aí tu tem que ver se tu te importa com isso ou não. Eu, sinceramente, não dou a mínima. Sétimo ponto, se tu nunca aprender um idioma sozinho, tu vai sofrer muito para fazer isso. Porque tu não tem costume, é normal. Muitas vezes tu nem sabe como é que faz isso. Eu aprendi inglês na escola. Quando eu digo que eu aprendi inglês na escola,
Eu quero dizer que eu aprendi a gramática na escola. E depois que eu fui consolidar essa gramática aplicando na vida real, que no caso foi em jogos, em séries, na internet, enfim. E logo depois do inglês eu fui direto pro japonês, que não tem nada a ver. Eu tentei primeiro aprender sozinha, não consegui, porque a verdade é que eu não estava pronta pra isso. Eu sabia que a gramática ia ser diferente, que tinha uma lógica diferente, mas quando tu vai ver na prática como é que funciona, é outra coisa, não tem jeito. Talvez tenha jeito pra alguma pessoa. Talvez alguém tenha conseguido aprender sozinho, sendo o primeiro idioma asiático dessa pessoa. Existe essa possibilidade, com certeza. Não foi o meu caso. E talvez não seja o seu caso aí também. Resumindo, eu fui aprender japonês numa escola e só depois de passar 6 anos estudando japonês que eu me senti confortável para estudar outros idiomas asiáticos por conta própria. Que aí a gramática já não é tão diferente assim entre elas, a lógica já não é tão nova para mim. Então se tu nunca aprendeu um idioma sozinho, tentou e acha que pra ti é impossível de continuar, não é. Se tu tá tendo dificuldade, eu recomendo que tu vá aprender numa escola. 8º ponto, não há nada de errado com cursos, seja eles online ou presencial. Como eu acabei de falar, eu fiz curso de idiomas por muito tempo. Não sei se inglês na escola dá pra considerar, né? Vamos esquecer essa parte. Mas japonês eu aprendi numa escola de idiomas. Depois alemão eu fui aprender também num curso, mas aí era um curso online, era só as videoaulas. E aí tu podia tirar dúvidas ali com o professor online. A verdade é que eu estudei idiomas formalmente por muito tempo, até eu ter a capacidade de conseguir aprender por conta própria. Então não existe um que é necessariamente melhor que o outro, tem o que é melhor pra ti e o que não é. Como também isso pode mudar. Um dia pra mim o melhor foi aprender num curso e hoje em dia o melhor pra mim é aprender sozinha. E se tu tá na dúvida de qual que é o melhor pra ti, só tem um jeito de descobrir, que é testando. 9º ponto, não importa se tu vai aprender por livros de gramática, se tu vai aprender no YouTube, se tu vai aprender com série, com música, não importa. O que importa é tu achar um método que funcione pra ti. E é o que eu falei, né, várias vezes nesse vídeo, só tem um jeito de descobrir, que é testando. Não importa quantas pessoas falem pra ti, não, esse método é melhor que o outro, ou esse daqui funciona e aquele outro não. Pode ser que nada do que os poliglotas por aí fazem vá funcionar pra você, porque tu tem a mente diferente dos outros. Tu tem costumes diferentes, tu tem um background diferente, e o que funciona pra ti, tu só vai descobrir na prática. 10º ponto e último, que talvez se encaixe também ali no 9º ponto, na verdade, é um 9.1. Não é porque eu recomendo o Duolingo que ele vai funcionar pra você. Eu gosto muito do Duolingo, eu uso já vai fazer quase 1000 dias. No momento da gravação desse vídeo, eu estou com 974 dias no Duolingo. E sim, eu aprendo pelo Duolingo. Diferente de muitas pessoas que dizem que é perda de tempo, que não se aprende nada, eu aprendo. Mas pode ser que não seja o caso pra você. Principalmente se tu estuda um idioma muito diferente do que tu tá acostumado, como é o caso de muita gente que vai aprender japonês sem ter base nenhuma. Tem muita gente que vai fazer um japonês no Duolingo ou algum outro idioma muito diferente e a pessoa não entende nada do que tá acontecendo ali. Ela acerta as respostas, mas ela não entende o porquê. E de fato, pra quem não tem embasamento nenhum, o Duolingo realmente é bem complicado. Eu, como já falo japonês, eu consigo aprender mandarim, coreano, qualquer outro idioma asiático pelo Duolingo, porque a gramática não é tão diferente assim. Quando aparece algo novo pra mim, eu consigo entender, sem necessariamente ter que pesquisar. Apesar de que não tem nada de errado também em pesquisar, né? Uma coisa que é muito comum na internet é colocar esse peso gigante sobre o Duolingo de você não vai conseguir ficar fluente apenas com o Duolingo. Mas ninguém fica fluente apenas com um método. Eu, por exemplo, atualmente eu tô aprendendo holandês pelo Duolingo, mas eu também uso o Drops, eu também uso o Link, eu assisto vídeos no YouTube, eu produzo vídeos em holandês, e é assim que eu estou me tornando fluente aos poucos, né? Não faz sentido nenhum colocar esse peso todo sobre um único aplicativo, sendo que ninguém fica fluente com apenas um método de estudo. Não existe o aplicativo milagroso que vai fazer tu ficar fluente. E esses foram os meus pontos sobre as verdades universais sobre aprender idiomas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se alguma dessas dicas faz sentido pra ti. Compartilha com o maior número de pessoas possível, para que essas informações cheguem a outras pessoas. Se inscreve no canal e até a próxima!